Algumas pessoas procuram a comunidade de ufólogos por causa de um fato que eles costumam chamar de contato imediato. Elas acreditam terem visto alienígenas em naves extraterrestres ou coisas que elas não conseguem explicar. Duas mulheres dizem que suas vidas foram desastrosamente alteradas depois de um contato com uma nave não identificada. A comunidade de ufólogos era a única opção de ajuda para elas. Betty Cash era proprietária de um café em Dayton, uma pequena cidade a 60 quilômetros de Houston. Sua amiga, Vicki Landrum, trabalhava com ela como garçonete. Às 19 horas do dia 29 de dezembro de 1980, as duas mulheres se dirigiam a uma igreja em New Caney, Texas, com o neto de 6 anos de Vicki, Colby, para uma noitada de bingo. Ao saberem que o bingo havia sido cancelado, os três voltaram para casa às 21 horas. Começamos a voltar para Dayton e, de repente, Colby olhou para cima e perguntou: "Vovó, que luz brilhante é aquela?" Eu mal conseguia ver o meio da estrada. A luz era muito forte. Então, Vicki gritou para que eu desviasse. "Betty, está vindo em nossa direção, pare." Estava bem na frente e não podíamos fazer a volta para retornarmos. Por isso paramos. Eu fiquei no banco do passageiro e segurei Colby. Betty andou até a frente do carro e ficou lá, olhando para cima. Eu gritei para que ela voltasse para o carro. Temi que ela se queimasse. Os três encontraram acidentalmente o que parecia ser uma nave em estado de emergência. A nave emitia ondas de calor forte e chamas em direção ao asfalto e os ocupantes do carro. Era uma coisa em forma de diamante. Ou melhor, era parecido com isso e havia uma chama saindo debaixo dela. Minha curiosidade aumentou e quis descobrir o que era. A luz era tão forte que estava me cegando. Fiquei tentando ver da melhor maneira o que poderia ser. Vicki continuava a gritar para que eu voltasse, pois temia que fôssemos queimados vivos. Quando peguei na maçaneta da porta, ela queimou a minha mão. As chamas da nave tinham esquentado a parte exterior do carro a ponto de fervura. Quando entrou no carro, Betty ligou o ar-condicionado para tentar refrescar o carro que havia se tornado insuportavelmente quente. Aterrorizados, eles viram a nave tentando alçar voo novamente e elas imaginam que isso levou quase 10 minutos. Quando a nave saiu da estrada, Betty Cash tirou seu carro dali. A nave subia e descia. Finalmente, a nave voou devagar para cima. Devagar mesmo, para os lados de Houston. Quando ela voou, começamos a ver os helicópteros. E não eram pequenos. Eram do tipo que as pessoas pulam de paraquedas. Eu contei 23. Vicki disse que eram 21. Mas nós estávamos muito assustadas e não sabíamos o que fazer. Eles estavam caçando o objeto e nem perceberam que nós estávamos ali. Eles foram para a mesma direção do objeto e não perderam tempo. Betty Cash dirigiu como louca para escapar da nave, enquanto Vicki Landrum acalmava seu neto. Mas ao dirigirem pela estrada, elas continuavam a ver a estranha caravana. Andamos uns 12 quilômetros e à nossa frente havia mais um grupo de helicópteros que estava voando com suas luzes de busca acesas. Estavam bem em cima de nós e eram muito grandes. Betty Cash teve queimaduras graves em sua mão, pescoço, cabeça e peito, mas conseguiu levar o carro até sua casa. Vicki Landrum teve queimaduras no rosto e Colby nas costas. Desidratados, eles tomaram uma grande quantidade de água e contaram a história para familiares e amigos. O filho de 21 anos de Betty tentou convencê-la em ir ao hospital para um check-up, mas como nenhum meio de comunicação local mencionou o fato, ela decidiu esperar. Eu queria que fosse naquela noite mesmo. Eu lhe contei o que houve e eu disse: se formos para um médico, vão achar que ficamos loucas.
E fui dormir. Passei mal a noite toda. Na manhã seguinte, quando acordei, havia grandes quantidades de cabelo no travesseiro e eu tinha bolhas no meu rosto. Por vários dias, as mulheres se recusaram a procurar a ajuda médica com medo de que não acreditassem nelas. Mas, como o estado de saúde de Betty piorou, elas mudaram de ideia e os três procuraram um hospital. Não sabíamos que estávamos tão mal. Quando chegamos ao hospital, o garoto contou tudo. Mesmo tendo eu ameaçado de bater nele, mas ele contou. Ele disse que nós podíamos não contar, mas ele contaria tudo aos médicos. Os médicos ficaram espantados com a fonte das estranhas queimaduras de Cobb, Vicki Landron e a mais atingida dos três, Betty Cash. A doença que ela teve 3 semanas depois de sua exposição foi um caso clássico de ferimentos por radiação. Ela perdeu pele e cabelo no lado exposto, ela teve vômitos e diarreia e todas as reações que se esperava e no tempo certo. Não acredito que ela tenha inventado ou mentido sobre sua doença, especialmente porque, sem saber tudo, foi acontecendo no tempo exato. Havia queimaduras de 2º e 3º graus por exposição à radiação. Eles ficaram me perguntando onde eu tinha me queimado. Não tinha a menor ideia de que o objeto era a provável fonte de radiação. Na época, eu só sabia que radiação era usada para tratar câncer. Betty ficou hospitalizada por mais de um mês por causa dos ferimentos. Depois que recebeu a alta, ela não pôde mais trabalhar e foi forçada a fechar seu restaurante. Desde o início, ela só teve perdas. Ela gastou tudo que tinha com a doença causada pela radiação. Há anos eu lhe ministro medicamentos para ajudar em sua recuperação. Mais tarde, ela teve um câncer de mama e teve de fazer uma mastectomia. Ela não tinha seguro-saúde e ninguém quis fazer seu seguro-saúde naquela época por preço algum. Os ferimentos de Vicki Landron e de Cobb não foram tão graves, apesar de continuarem a ter problemas de pele nos olhos. Desesperadas, as mulheres escreveram para o senador Lloyd Bentsen e o congressista Charles Wilson para pedir ajuda médica e uma explicação. Eu recebi uma resposta de Lloyd Bentsen e Charles Wilson dizendo que devíamos ir o mais rápido possível até a base aérea de Bergstrom e contar tudo o que acontecera e que eles nos ajudariam em tudo que fosse necessário. Eles disseram que haveriam médicos lá que nos ajudariam. Nós fomos até lá e eles nos trataram muito mal. As autoridades da base aérea de Bergstrom disseram que não sabiam nada sobre o incidente e que a única saída seria processar o governo dos Estados Unidos por perdas e danos. Estranhamente, os militares tentaram várias vezes comprar o carro de Betty Cash, mas ela se recusou. Quando a notícia do acontecido se espalhou pela cidade, Vicki e Betty foram abandonadas por seus vizinhos. Um pastor ofereceu-se para ir até a casa de Vicki Landron para rezarem sozinhos, mas ela não aceitou. Foi então que elas decidiram pedir ajuda para a comunidade de ufólogos. A seguir, 18 anos depois do incidente original, um outro pesquisador de OVNIs tenta desvendar o mistério que ronda este misterioso contato. Betty Cash e Vicki Landron foram ridicularizadas e ignoradas desde o seu suposto contato com a aeronave desconhecida. Mas a comunidade de ufólogos recusou a deixar o caso morrer. John Schuessler, engenheiro aeroespacial e diretor da Mutual UFO Network, também conhecida como MUFON, uma organização internacional de pessoas que acreditam em OVNIs, que estudam e investigam aparecimentos. As mulheres entraram em contato com ele várias semanas depois do incidente. Schuessler ficou curioso, mas cético até conhecer Betty Cash. Ela tirou a peruca e havia várias falhas em seu couro cabeludo. Eu fiquei chocado e disse: acho que algo muito sério aconteceu com você e, se for sincera e honesta comigo e me der a informação que estou procurando, vou apoiá-la até o final. Quis falar com as outras pessoas envolvidas no caso. Liguei para Vicki Landron e falei com ela e seu neto Colby.
E perguntei-lhes por que foram direto para casa depois do incidente. Elas me disseram que eu tinha de entender o que acontecera. Elas eram pessoas saudáveis e corajosas do Texas. Quando algo acontece, elas não correm para pedir ajuda. A senhora Landrum me disse que sempre resolvia seus problemas e que nunca procurava médicos, ia a hospitais ou tomava remédios. Quando ficava doente, ela sempre dava um jeito. Foi o que aconteceu dessa vez. Convencido de sua história, Schuessler concordou em buscar explicações. Fomos ao local do incidente. Elas não tinham mais voltado lá. Levamos uma de cada vez e ambas nos apontaram o mesmo lugar, apesar de não terem mais voltado por estarem muito doentes. Andamos pelo local e cronometramos e entendemos o que aconteceu. Olhamos a estrada e as árvores que foram queimadas. Notamos a reação delas ao voltarem ao local. Elas ficaram abatidas e choraram. Elas estavam com medo e não queriam estar ali. Decidimos deixá-las voltar para casa e começamos a andar pela estrada. Schuessler começou a andar pela área procurando testemunhas para o acontecimento. Sua investigação revelou que um policial e sua esposa viram helicópteros militares no céu no dia 29 de dezembro de 1980. Havia outras testemunhas civis que sabiam bem como era um helicóptero e podiam descrevê-los. Só os militares usavam helicópteros daquele tamanho nos anos 80. Pedimos a verificação dos arquivos do Exército. Fomos completamente desprezados. Parecia que aquelas pessoas não existiam e que a informação não existia. Foi assim que começou nossa busca por mais informações. E foi uma longa investigação. Apoiados na lei da liberdade de buscar informações, em 1982, Schuessler conseguiu o que ele considera ser a prova cabal do caso, o relatório oficial militar sobre a reivindicação das mulheres. Eles consideraram a história delas verossímil. Com a ajuda de Schuessler, as duas mulheres contrataram um advogado. Para mim, a história parecia verdadeira. Conheci pessoas que inventaram histórias. Eu não acreditei que elas fizessem isso. E as provas também contradiziam isso. Quase 6 anos depois do suposto incidente, Betty Cash e Vic Landrum acreditavam que elas conseguiriam algum alívio. Elas moveram uma ação contra o Estado e a audiência preliminar foi marcada para o mês de agosto de 1986. O governo federal não tinha nenhuma ligação com este fato. Não podíamos provar que o governo estivesse envolvido no caso. Só podíamos provar que as mulheres estavam feridas, mas não podíamos provar quem as havia machucado. Então o juiz decidiu não aceitar o caso. Elas perderam as esperanças. Betty Cash e Vic Landrum acabaram deixando o Texas para tentar esquecer as dolorosas memórias de sua aprovação. 18 anos depois do acontecimento, depois que os jornais esqueceram a história, um outro pesquisador de OVNIs ainda busca respostas. Estamos chegando a Dayton, no Texas. Há um mistério aqui. Já fiz pesquisas e investigações, já me envolvi em investigações de homicídios e há provas e testemunhas oculares e, como investigador, acredito que as respostas estejam ali e acredito que acabaremos resolvendo o mistério sobre o que aconteceu na noite de 29 de dezembro de 1980. A picture of what transpired on December 29th, 1980. Ken Storch é um policial no subúrbio de Denver. Ele é membro do Mutual UFO Network e um ex-sargento da Força Aérea Americana. Enquanto servia às Forças Armadas, ele diz que foi obrigado a assinar um documento militar que o proibia de discutir os incidentes envolvendo OVNIs. Sua participação relutante num suposto disfarce do governo o fez solidário ao problema de Betty Cash e Vic Landrum. Betty Cash, Vic Landrum e Colby vieram por aquela curva e se confrontaram com o desconhecido. Era um objeto brilhante em forma de diamante e emitia o que elas dizem ser uma chama.
ou uma luz muito intensa, ou uma fonte de energia. De acordo com Betty Cash, Vicki Landron e John Chisler, quando a nave desceu do céu, irradiou um calor intenso, derretendo o asfalto e contaminando a área toda. Isto caracteriza um contato clássico. Estamos no nível 0. Isto realmente aconteceu. This is a classic encounter. We're at ground zero where it happened. This is it right here. John Schuessler visitou o local 3 semanas depois do acidente e notou as mudanças na estrada. Fomos até lá um tempo depois e a estrada estava reformada completamente. Contatamos todas as empresas de recapagem da cidade e do estado e todas responderam que não haviam trabalhado lá. Há testemunhas que viram pessoas trabalhando na estrada e que seus caminhões não traziam identificação. 6 semanas depois, a mesma equipe voltou e mexeu na estrada novamente, removendo uns 10 centímetros da superfície. Se olharem atentamente nesta área de 100 a 120 metros, verão que há concreto misturado ao asfalto e a textura muda completamente. E é só nesta parte da estrada, e não na estrada toda. And asphalt, and the texture changes dramatically, and it's just in this one section. I mean, it's not like it's the whole roadway. Stort notou que as mudanças feitas no asfalto da estrada correm paralelamente a um grupo de pequenas árvores na beira da estrada. Estas árvores são jovens comparadas com as outras que devem ter uns 40 a 50 anos de idade. Mas a falta destas árvores aqui indica que elas foram removidas. Por quê? Os investigadores acreditam que o exército americano reformou a estrada para esconder as provas do inexplicável contato de Betty Cash e Vicki Landron. Acredito que ainda existam provas para serem descobertas e espero mesmo que, ao mantermos o assunto sempre em evidência, sempre pressionando, nós conseguiremos obter respostas e trazer testemunhas que dirão que estavam aqui e que pilotaram os helicópteros e que sentem muito pelo que aconteceu com aquelas 2 senhoras. É importante que os grupos civis continuem investigando os acontecimentos até que não tenham mais razão para isto, porque o governo fará declarações. Quando as pessoas fazem contato com OVNIs, precisam da ajuda de alguém que lhes diga que não estão ficando malucas. As autoridades da NASA e da base aérea de Bergstrom se recusaram a comentar sobre o caso. Betty e Vicki acham que o governo mentiu sobre seu envolvimento desde o início. Eles acabaram com a minha saúde, arruinaram a minha vida. O que mais podem fazer? Matar-me? Talvez até quisessem fazer isso. Mas sou tão teimosa que vou continuar aparecendo e lutando enquanto houver um resto de vida em mim. Será que Betty Cash e Vicki Landron são vítimas de um projeto militar secreto? Haveria uma conspiração que esconde provas relacionadas ao que aconteceu na noite de dezembro de 1980? Elas levaram o caso para a justiça e perderam o processo no Tribunal Federal. Elas não conseguiram provar que o que aconteceu com elas foi provocado por uma ação do governo. Elas ficaram empolgadas. Lembrem-se que somente 10% de todos os casos de contatos com OVNIs têm fundamento. Muitas vezes, pessoas informam uma coisa sabendo que não é verdade. Os investigadores de OVNIs veem muitas coincidências no caso para ser uma armação. Qualquer outra radiação poderia ser provocada, mas é a combinação dos fatos, onde se tem testemunhas oculares, outras testemunhas e mais os exames médicos que provam que os 2 casos aconteceram exatamente ao mesmo tempo. Este caso tem todas estas evidências. Acredito que Betty e Vicki fizeram um contato. Minha intuição diz que o governo está envolvido até o pescoço. Temos que pressionar o tio Sam para colocar as cartas na mesa para que possamos ter todas as informações.
Os críticos dizem que a comunidade de ufólogos está pressionando o governo para obter respostas que simplesmente não existem. Se você não obtém uma quantidade de provas suficientes para que as pessoas façam uma análise objetiva, não importa se você acha que teve a experiência ou quantas lembranças você tem sobre aquilo, as pessoas não estão sendo cruéis quando dizem que não podem continuar a investigação. Elas estão sendo realistas. Os céticos discutem as teorias de conspiração que rondam muitos dos casos de OVNIs e dizem que o governo não tem razões para esconder a verdade. Depois do fato, você pode maquiá-lo e fazer dele uma coisa muito estranha e desconhecida. De acordo com a minha experiência, os militares não mentem sobre essas coisas. Eles se preocupam com sua imagem. Em primeiro lugar, o governo tem todo o interesse de mentir. E segundo, o governo mente de verdade. Temos toneladas de provas que demonstram que eles foram pegos com a boca na botija. O incidente com os negros no Alabama, que foram submetidos a exames estranhos, e os soldados que foram levados para o deserto nos anos 40 e 50, que foram submetidos a uma explosão atômica e depois abandonados. Eu diria a este senhor, papo furado.